Maria Rose Julie Billard, né? Nasceu em 12 de julho de 1751, na região da Picardia, próximo de Paris. Ela era filha de Francisco e Maria Louise Billard. Tinha um comércio de secos e molhados e era uma família de profunda fé. Pequena ainda, ela já rezava as orações que a mãe tinha ensinado. E era tão forte isto que o padre da paróquia de Quivi percebeu isto. E tanto que aos 9 anos de idade, Júlia pôde receber a primeira comunhão, uma coisa muito especial para aquele tempo em que imperava o jansenismo, Deus rigoroso, Deus vingativo, e que as pessoas só recebiam a primeira comunhão lá pelos 13, 14 anos. A grandeza de alma das pessoas simples é querer passar aquilo que sabe para os outros. E Júlia Billard, como ela tinha uma experiência religiosa desde a infância, ela também quis passar isto para outras crianças e outros adultos. Então a catequese de Júlia Billard era muito simples, partia dos textos do Evangelho. E ela tentava explicar isto para as crianças. Então por isso que se dá às vezes debaixo da árvore, dá no campo, dá depois do trabalho, na hora do intervalo. Júlia Billard então vai explicando a Sagrada Escritura para as outras crianças e jovens e adultos. Numa noite, ela estava sentada com o pai, junto com o pai na loja, quando alguém atirou uma pedra na vidraça. E logo depois da pedra veio um tiro de arma de fogo. E esse tiro não atingiu nem o pai e nem ela, mas o abalo emocional é que foi muito grande. E a partir daí, Júlia começou a ficar com problemas de saúde, né? Nessa época ela tinha 15, 16 anos. E esses problemas de saúde foram se agravando de diversas formas, né? Aí ela tinha convulsões, ela tinha dores horríveis, ela tinha febre constante. E a consequência dessas convulsões e desta febre, ela foi perdendo cada vez mais os movimentos. E aí ela ficou paralítica até os 44 anos. A religiosidade de Júlia, ela e de todo o povo, incomodava, porque especialmente pela teologia que estava presente nesta religiosidade. Para Júlia Billard era o contraponto da Revolução Francesa e do período em que Deus era considerado muito juiz, castigador. E então Júlia Billard, ela começa a falar do bom Deus. Esta postura religiosa de Júlia Billard, ela fica comprometida com esta Revolução Francesa. E não tanto no período de Napoleão, mas pelos jacobinos, porque os jacobinos, para eles, quem não é conosco deve morrer. Neste período, ela também, fugindo dos jacobinos, ela se escondeu nos fundos de uma casa e mais tarde daí ela foi, junto com uma sobrinha dela, numa carroça de feno, ajudada pelo próprio cocheiro, que então a colocou na carroça, cobriu de feno para que ela pudesse fugir para Compiègne. Esta fuga foi realmente bastante dolorosa para Júlia Billard. E também a gente pode pensar isso de modo emocional, né? Porque estar fugindo, podendo ser pega e descoberta a qualquer momento, era sinal de morte evidente. Foi em Compiègne que Júlia assistiu à morte de 16 carmelitas pela guilhotina, por causa da vivência da fé. A grande dificuldade era realmente
perseguição do governo contra os religiosos, porque eles defendiam o proletariado, os pobres. E isto eles não aceitavam, porque eles faziam questão de ter os impostos todos para continuarem a se enriquecer e a conquistarem mais terras. E Júlia defendia os pobres, defendia e mostrava que era injusta toda esta opressão que o governo colocava sobre o povo. A fuga de Júlia Billiard para Compiègne é um aspecto da presença da cruz na vida dela, especialmente nesta fuga. E quando ela esteve no exílio, ela teve a visão da cruz, e nesta visão ela viu umas jovens com um hábito desconhecido. E esta visão, junto com esta visão, ela ouviu a voz na sua consciência: eis as filhas que te darei no instituto assinalado pela minha cruz. Ela percebeu nesta visão a fundação do instituto, a missão para a frente, uma visão de futuro. Diante das ameaças constantes que Júlia sofria, pessoas amigas, entre elas Francisca Bland-Bourdon, escreviam com insistência para Júlia que ela retornasse a Amiens. E a correspondência era sempre respondida por Júlia. E isto criou uma amizade tão grande entre as duas que Júlia se sentiu muito livre para orientar Francisca, desde já, para que ela pudesse ajudar no trabalho da divulgação do Evangelho entre o povo, para que o povo tivesse valores onde sustentar a sua vida. E quando ela retornou para Amiens, Júlia foi para o Hotel Blim, onde ela ficou durante 3 anos. Quando Francisca foi no quarto de Júlia, ela não pensou em encontrar uma mulher com tais deficiências. Mas, com o passar do tempo, Francisca foi percebendo uma outra dimensão na vida de Júlia. A sua misericórdia, o seu carinho para com as pessoas. E aos poucos, Francisca foi se tornando grande amiga de Júlia, com quem aprendeu a viver mais profundamente a sua espiritualidade. E Francisca se tornou, então, a primeira companheira e primeira irmã da congregação de Júlia. Por ser uma condessa, pertencia a uma família muito rica, ela herdou muitos bens. E com os seus bens, ela e Júlia puderam fundar muitas escolas e ajudar especialmente as crianças pobres. A congregação foi fundada em 1804, em Amiens, na França, e ela surgiu de um olhar diferenciado pelas crianças pobres da época. Porque na época existiam outros institutos que atendiam crianças que pudessem pagar pelo seu ensino, né? Mas as crianças pobres, elas necessitavam ainda de estabelecimentos que oferecessem para elas o ensino, para elas também se evoluírem, né? E com o grupo de Júlia e Francisca, isso foi possível através da congregação, que surgiu justamente com esse objetivo de oferecer uma educação de qualidade também para as crianças pobres, para a juventude da época. E um outro objetivo muito próprio da congregação
era formar professoras que pudessem depois se deslocarem para lugares também onde houvesse essa necessidade de educar a juventude, né, a infância. Quando Júlia ensinava ou falava sobre Deus, evangelizava as pessoas, ela tinha uma característica muito própria dela. E os padres da fé, que eram missionários, eles ficavam encantados como ela tinha esse potencial de evangelizar. E um padre chamado Padre Efantin, ele ficou com essa pergunta na cabeça: como seria se Júlia tivesse possibilidade de usar as suas pernas para evangelizar? E ele então resolveu fazer uma novena ao Sagrado Coração de Jesus. E ele convidou Júlia para fazer a novena junto com ele. Só que ele não explicou para ela em que intenção ele estava fazendo essa novena. E ela consentiu com o Padre Efantin de acompanhá-lo nessa novena. No 5º dia, o padre encontrou-se com Santa Júlia. Ela estava no pátio da casa e disse para ela: Madre, se você tem fé, levanta e dá um passo. E ela fez isso. Levantou da cadeira onde ela estava sentada e deu um passo. Então, ela conseguiu, naquele dia, levantar da cadeira e dar 3 passos. Por isso que o Sagrado Coração de Jesus, a gente tem uma grande devoção também ainda hoje em função desse milagre que aconteceu a Santa Júlia. E ela, depois que foi curada, ela entrou em retiro, né, retiro espiritual, um momento de oração, e depois ela saiu em missão. Logo em seguida, ela também acompanhou os padres em missão. Júlia formou o seu instituto com suas orientações práticas para a vida das irmãs. Padre Sambuci, um jovem sacerdote, a quem a irmã Júlia e Francisca pediram que ele escrevesse a regra do instituto. Ele não queria que as irmãs continuassem o seu trabalho como estavam fazendo. O bispo mandou chamar um outro padre, Cotu, e pediu que esse padre tentasse conversar com Júlia, dizendo da posição dele, que ele não concordava. Mas Padre Cotu concordava com Júlia. Ele voltou de novo a falar com o bispo e o bispo disse para ele: amanhã cedo você passa aqui e você leva a minha carta pedindo a retirada da congregação de Júlia da minha diocese. Expulsa de Amiens, ela foi para Bruxelas, na Bélgica. E no retorno, ela passou em Namur. Em Namur havia uma casa com um terreno excelentes. Júlia gostaria muito de poder comprar este local para a sua futura missão, especialmente para a casa-mãe. Júlia voltou, foi visitar a condessa, filha de Quadré, e a condessa, depois de uma acolhida muito calorosa, disse a Júlia: ontem terminamos as negociações da herança. Agora eu posso lhe oferecer o meu castelo. Então, na alegria dessa compra, Júlia dizia: eu não posso falar só de sofrimento às minhas filhas. Eu preciso dizer também das alegrias. E esta é uma alegria imensa que nós podemos dar às filhas do Instituto. Aqui, na casa-mãe, elas vão se formar, elas vão se preparar
para viverem a sua vida de consagradas, a sua vida religiosa e para viverem a sua missão. A partir desse carisma e também dessa expansão que se deu pelo fato da necessidade em vários lugares ali mesmo na Bélgica e em torno, a congregação se ampliou em escolas, em número de irmãs, isso só aumentou. De modo que elas expandiram também para a Holanda o carisma de Júlia, com um grupo de irmãs que veio buscar em Júlia, né, essa forma de educar. Padre Matias foi até Namur. Ele apresentou as dificuldades da Holanda. A nossa juventude está precisando de orientação. E pediu a possibilidade de terem irmãs para ajudar no trabalho de formação das jovens que queriam ser irmãs. Irmã Francisca consentiu e acolheu 3 jovens da Holanda que foram para o noviciato, se prepararam e se tornaram irmãs. Isso aconteceu, as comunidades se multiplicaram e com isso aumentou o número de irmãs. Acontece que Padre Elting, na Alemanha, Coesfeld, tinha 2 professoras, Iligonde e Elisete, que faziam um trabalho excelente com os jovens, especialmente com as crianças pobres. Hillegonde Vobrien, ela é natural da Holanda. Ela nasceu em uma família rica, mas ela infelizmente teve muitas desventuras na vida dela. Ela ficou órfã muito cedo, tanto de pai quanto de mãe, né? E ela foi criada por uma tia. Como essa tia dela morava na Alemanha, ela veio para a Alemanha e teve a sua formação ali na Alemanha, né? Como professora, ela via as crianças ficarem sozinhas na rua, às vezes até tarde da noite, e ela resolveu então acolher essas crianças numa casa. No início da Revolução Industrial, trouxe as famílias da área rural para a área urbana. Dizem na história que os trabalhadores trabalharam 12, 14, 16 horas por dia, mas também a expectativa de vida era baixa. Por isso gerou muitos órfãos. A principal necessidade da época na Alemanha era o atendimento dessas crianças em situação de vulnerabilidade, que ficavam na rua ou porque não tinham mãe, ou porque o pai e a mãe estavam trabalhando nas fábricas, né, e não tinham condições de cuidado adequado. Não havia assistência para as pessoas. E Hillegonde começou a olhar para as crianças que viviam nessa situação também e ofereceu para uma delas, que nós chamamos de Agnes, né? E essa criança foi então acolhida por ela. Ela era órfã, a mãe já tinha falecido e o pai estava na fábrica. Aí primeiro ela deu lanche para a menina, mas não adiantava ela dar lanche se o resto do tempo essa menina ficava na rua. Daí ela arrumou um lugar para essa menina dormir, para ficar, para ser cuidada. Então ela tinha uma colega, professora também, que se chamava Elisabeth Killing. E ela partilhava com essa colega dela esse desejo dela trazer as crianças que viviam em situação de rua ou de não atendimento, né, das suas necessidades. Aldegonda tinha feito a experiência de orfandade, então ela sabia o que era esse sofrimento. Como ela tinha herança, Aldegonda pensava em usar o seu dinheiro para atender estas crianças.
E ela partilhou isso com Elizabeth Quilling. Foi uma situação de empatia e de, para dizer assim, de conexão de ideais, né? Uma que era jovem, idealista, e a outra que tinha mais experiência e que compactuou do mesmo ideal, do mesmo sonho. É esse olhar diferenciado das duas que faz com que nasça uma obra que mantém, ainda hoje, o olhar voltado para a população em situação de vulnerabilidade social. Aí, a partir disso, elas foram falar com o padre Elting, que era o pároco, sobre este seu sonho. E o padre Elting deu a ideia de de entrarem numa organização que conseguissem levar o negócio adiante. Padre Elting as convidou para ir para Amersfoort, na Holanda, para visitar a obra das irmãs na Holanda. Elas foram, gostaram, viram o trabalho bonito das irmãs na Holanda. E retornando, o padre Elting sentiu que elas estavam encorajadas para seguir a vida religiosa. E combinou com as irmãs da Holanda para terem irmãs holandesas que pudessem formar as duas professoras alemãs para que elas se tornassem também religiosas e assim pudessem dar continuidade à sua missão, especialmente junto com os pobres. No dia 1º de outubro de 1850, então elas assumiram o nome religioso de a Hildegonde, se tornou irmã Maria Luísia, e a Elizabeth Quilling, irmã Maria Inácia. Trocar o nome significava começar uma vida nova. E assim foi que essas jovens que tiveram ali a sua formação deram continuidade e nasceu a congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Coesfeld, a nossa congregação. Em 1922, a superiora-geral da congregação era a irmã Maria Cecília. Ela estava em visita nos Estados Unidos e chegou às mãos dela uma carta do padre Jacob Hofer. Ele era um missionário franciscano que trabalhava aqui no Brasil e eles tinham escolas, instituições missionárias que atendiam também a população, mas eles sentiam uma grande carência, né, ainda de voluntários, de pessoas, enfim, de congregações mesmo que pudessem atender a esta demanda. Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ele via que poderia ter congregações, uma congregação religiosa que pudesse atender especialmente as meninas. Ele conhecia a congregação, né, por ter uma irmã que era missionária, que é irmã dessa congregação, e sabia o que elas ofereciam, a educação, que elas atendiam na educação e a forma como elas trabalhavam. Um pedido foi também para que essas congregações que viessem, pudessem ter internatos, oferecer além do ensino, além da escola, também um lugar para ficar, porque era difícil o acesso das pessoas às escolas. E as irmãs viram nesse convite uma grande possibilidade de expandir o carisma, especialmente em terras brasileiras. Na década de 20, então, nós temos uma localidade de Não Me Toque que está se conformando e não tem estrutura ainda bem formada. Então, as irmãs chegam num espaço que são muito bem acolhidas e que vão ajudar a criar essa estrutura. Passo Fundo começa a ser colonizada 100 anos antes. Então, nós já temos um pequeno núcleo estabelecido, onde é Passo Fundo, e quando as irmãs acabam chegando à cidade,
tem toda essa estrutura, inclusive, que se consolida com a ferrovia, que é instalada também no fim do século XIX. Nós temos uma colonização muito mais múltipla, muito anterior, de luso-brasileiros, de indígenas, de caboclos, de negros, mas a colônia alemã em Passo Fundo é bem pequena. E aí a dificuldade linguística, claro, que vai ser bem mais acentuada para estas irmãs. Diante da carta insistente do padre Jacob Hofer, Madre Cecília decidiu então que as irmãs viessem para o Brasil. E ela deu uma afirmação tão bonita: agora ou nunca. Os dados dos anais dizem que foram muitas as irmãs que se inscreveram e queriam vir ao Brasil. Mas foram escolhidas 10 irmãs, pais, professores, alunos, famílias conhecidas. Todos queriam oferecer alguma coisa para as irmãs que viriam ao Brasil. Todas as doações recebidas, entre elas um pequeno piano que elas usaram por muito tempo, são um sinal do carinho, da dedicação, do amor daquele pessoal para com as missionárias que viriam ao Brasil. As irmãs missionárias que estavam na Alemanha também começaram a sua preparação. Um retiro, estudo da língua portuguesa, os costumes, a língua, as regiões, o tipo de terra, o que se poderia fazer aqui. Foi um período de atividade muito intensa. Penso que quando a gente começa uma viagem, o que você mais deseja é que esse destino seja o mais rápido possível. E nós vamos ver uma viagem ali que ela leva quase 2 meses. Porque elas saem da Alemanha no dia 12 de abril, parou na Holanda, depois passou na costa da África, até chegar no Brasil. A quantidade de bagagem que elas tinham era bastante e elas vieram sabendo que iam encontrar um país com muita pobreza. Então, tudo que elas podiam trazer, elas trouxeram. Elas viajaram na 3ª classe, porque eram 10 irmãs, o dinheiro na congregação era curto, mas elas tiveram uma alegria muito grande que o chefe lá do navio proporcionou um espaço para criar um oratório. E no navio tinha um padre alemão que trabalhava 30 anos no Brasil. E este padre também falou para elas muitas coisas do Brasil. E também foi ensinando a língua portuguesa, porque elas não eram fluentes. O Padre Pedro também viaja para o Brasil. Assim teremos a Santa Missa todos os dias. O reverendíssimo Padre nos conta a sua experiência de 30 anos no Brasil. Todas as noites fazemos uma devoção à Nossa Senhora. O sol descendo quase verticalmente desenha sobre as ondas um infinito caminho dourado. O estudo do roteiro náutico torna-se mais interessante quando nos aproximamos do Brasil. Confiantes em Deus, enfrentamos corajosamente o futuro. Tudo posso naquele que me conforta. Elas tinham um animador, que era o espírito missionário. Nós vamos para anunciar o reino. Isso para mim é motivador. Mas isso não tira de mim os medos de enfrentar o difícil. E a motivação que eu tenho e que as pessoas que aceitam o desafio de ir para a missão é este, né? Ide a todos os povos e anunciai o reino de Deus. E isto se concretiza para nós nas palavras, ajudar as pessoas a fazerem a experiência que Deus é bom. O enfrentar o desconhecido sempre gera medo. Tinha 2 delas que conheciam o Frei Jacó. O resto elas não conheciam ninguém. E elas foram indo, sabe? Passo por passo.
Eu acho que essa é as principais dificuldades, né? E essa questão de saber que tu nunca mais vai ver pai, mãe, irmão, isso também é uma dificuldade, não é fácil. A viagem das missionárias saindo da Alemanha chegam dia 28 de abril no Rio de Janeiro. Ali elas têm uns dias de espera em função da alfândega e tudo, e para organizar a viagem de trem até Passo Fundo. Quando chegam em Porto União, lá estava o Frei Jacó Heffer, à espera delas, e ele tinha a carta recebida da Superiora Geral de que nem todas as 10 missionárias poderiam ficar em Nome Toque. Eram muitas irmãs para pouco lugar. Então, a ideia era de que 5 ficariam em Passo Fundo e 5 partiriam, então, para Nome Toque. E assim, as irmãs ficaram surpresas, porque para elas, todas ficariam juntas em Nome Toque. E assim, no meio do caminho, como é que isso pode ser verdade ou não? Era a pergunta. Não se preocupem, irmãs. Já está tudo acertado com o padre Bruno Linden, devido à urgente necessidade de um colégio católico em Passo Fundo. Algumas irmãs permanecerão lá, outras seguirão o seu caminho até Nome Toque. As peripécias da viagem, nós podemos dizer, né, também inquietou bastante as irmãs. Pode imaginar a fria madrugada de Passo Fundo no dia 7 de junho. Elas chegando de madrugada ali, né, sem conhecer ninguém, como é que nós vamos esperar? Aonde nós vamos de madrugada? Como será isso, irmãs? Nós vamos ser separadas em Passo Fundo? Terá gente nos aguardando às 4 horas da manhã, neste frio? E o pior, todos falando apenas português. Calma, irmã, calma. Chegando em Passo Fundo, se não tiver ninguém na estação, não tem tanto problema. Nós vamos todas juntas para Nome Toque e depois nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Chegando em Passo Fundo, nós vamos nos aproximar das janelas para que o pessoal que está nos esperando possa nos enxergar. Olhai bem. Se estiver alguém nos esperando na estação com um buquê de flores para nos saudar, este será um sinal do bom Deus para nós desembarcarmos. Era costume das mulheres de Passo Fundo aguardar pelos soldados que iam para a Revolução e passavam de madrugada em Passo Fundo. E estas mulheres também, com a orientação de que viriam as missionárias, estavam esperando com um buquê de flores e com esse convite, então, para permanecer em Passo Fundo. Foi um momento muito emocionante. Descrevem os anais de que quando as irmãs olharam pela janela, e qual não foi a surpresa quando viram que tinha um grupo de senhoras esperando com um buquê de flores. Elas disseram umas para as outras: Passo Fundo está nos planos de Deus.
A recepção foi muito calorosa. As irmãs foram recepcionadas, então, por esse grupo de senhoras e o padre vigário da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E eles também tinham a notícia de que 5 permaneceriam em Passo Fundo e 5 iriam até Nome Toque. Quando a gente pensa na sociedade de Nome Toque à época, como grande parte desta população é de origem germânica, as irmãs conseguiram de pronto estabelecer uma escola com classes só em alemão, com classes em português, mas também classes mistas, que vão ser bastante requisitadas pela comunidade local. O povo abriu alas e nós entramos pelo corredor do meio. Que alegria! Tínhamos a impressão de que Jesus estava nos esperando de braços abertos. Não posso descrever como nos sentimos felizes quando estávamos novamente na clausura em nossa casa. Nos primeiros tempos vinha o padre Bruno, batia na janela da cozinha e perguntava: irmãzinha, o que está faltando? Tudo nos alegrava. O sol, a lua, as estrelas, as mulas que puxavam as pesadas carroças de madeira e as crianças que vinham galopando nos seus cavalos. Quando chegavam pessoas que não sabiam o alemão, não entendíamos o que desejavam, mas estávamos contentes. Passo Fundo é outra situação. Nós temos uma sociedade mais diversa, com menos imigrantes de ascendência germânica e cujo trabalho das irmãs vai ser mais dificultado em função de pouca adesão, tanto pela língua quanto por ter outras ofertas, não é? E também nós temos essa concorrência entre católicos e acatólicos, que não deixa de ser, para a época, um importante instrumento para eleger uma escola ou outra. Como havia dificuldade de ter uma escola para as meninas, em geral, elas não estudavam. E isto realmente causava um desequilíbrio na sociedade e na família, porque as meninas não tinham a possibilidade de continuar seus estudos e, consequentemente, de fazerem o seu trabalho e a sua participação na sociedade. Então, a escola para as meninas realmente se tornou um grande benefício cultural e também para o trabalho destas jovens, destas mães, que podiam dar a sua contribuição numa sociedade diferente. O acesso à escola era dificultado em função de chuvas, das estradas, das picadas com que as pessoas tinham que lidar para chegar aos espaços de educação. Daí também a importância de se criar internatos, né? E esse trabalho foi um dos principais focos, digamos assim, que os padres que pensaram nessa vinda das irmãs para trabalhar com educação pensaram em estabelecer. Internato para que as crianças ficassem ao abrigo da escola e tivessem condição de manter a continuidade dos estudos, mesmo em períodos complicados, em função de tempo, em função das dificuldades de tráfego e tudo mais. As dificuldades no início da fundação do Colégio Notre Dame era naturalmente a questão da língua, as próprias instalações. O primeiro prédio aqui em Passo Fundo ainda existe. Vocês podem ver, ele é pequeno, então as salas de aula durante a semana, durante o dia, serviam para dar as aulas e à noite eram transformadas em dormitório das irmãs. Então não tinha um compartimento para cada uma e nem para a sala de aula e para a residência das irmãs. Então tudo era improvisado. Temos que imaginar o Brasil. O Brasil que ainda era muito colônia. E as meninas sem a possibilidade de uma formação melhor. Quando estas meninas
participavam de encontros promovidos pelas irmãs missionárias e viam como as irmãs trabalhavam bonito, como elas ajudavam o povo no seu crescimento. As meninas ficavam encantadas. Então, em muitas delas despertou. Eu quero ser como esta irmã. Eu quero fazer o que essa irmã faz. E muitas dessas jovens, então, decidiram pela vida religiosa. Eu me encantei com a maneira das irmãs falarem e tratarem as pessoas e ver como elas davam a aula, ensinavam a assistir a aula dela. Eu me encantei com a maneira de ser e surgiu o desejo de eu também ser irmã assim. Eu dou graças a Deus, aquilo que eu aprendi no Notre Dame, eu pude transmitir. São valores morais, espirituais e eu posso dizer atuais, porque eu sei que elas passaram para os filhos e os filhos para os outros, da geração. E eu tenho certeza que muitas famílias foram bem constituídas. A gente trouxe muitos valores de casa e esses valores foram reforçados aqui. Fortaleceram o respeito, o amor, a cumplicidade entre nós. E sem dúvidas, tudo que eu aprendi aqui me fez uma filha melhor, uma mãe melhor e uma esposa melhor, com certeza, uma pessoa melhor. A gratidão que eu tenho por essa escola é enorme, porque num momento que nós passamos um desafio muito grande e ainda com a nossa filha, tivemos o apoio e o carinho. Nós temos uma pequena, que hoje tem 7 anos, que tem alergia alimentar gravíssima. E quando eu trouxe a Bianca, que ela tinha 4 anos, que ela precisava vir para a escola, prontamente as professoras nos receberam e tem no mínimo 6 pessoas que sabem como socorrer. Porque assim, quando acontece a reação, nós temos minutos para decidir medicar e correr. Vocês têm ideia do que é a escola abraçar com todo o amor do mundo? Eu não tenho como não amar essa escola. Eu acredito assim que todos os valores que eu aprendi, que eu cultivei e que eu vivenciei na rede Notre Dame, eu aplico no meu trabalho. A minha experiência de vida lá dentro são 49 anos e como colaboradora, 36 anos. Valores como o sentimento de amor pelo outro, a bondade, a firmeza. A minha devoção a Santa Júlia, ela se tornou muito maior. No ano passado, eu tive Covid, fui internada, eu fiquei 68 dias no hospital, 40 dias entubada, 55 na UTI. E quando a minha família foi chamada para ter aquela conversa que nenhuma família quer ter, a minha filha colocou a imagem de Santa Júlia em cima do respirador. E eu tive uma melhora absurda. Quando eu acordei, e ela fez um sinal assim, aí eu virei o pescoço assim, e eu vi a imagem. E ela fez assim, ó mãe, tá ali, né? Eu não tenho dúvida que foi ela que me salvou. Coisas que eu aprendi aqui, eu levei pra minha vida inteira pelo exemplo, pela forma que as pessoas que me passavam esses valores agiam também. Valores de respeito, de disciplina, como trabalhar com a família, como saber valorizar os amigos, como saber respeitar os horários, como saber ter prazo para as coisas, como saber se programar. Muito do que eu aprendi e uso hoje com a minha família, com a minha filha, que é aluna Notre Dame também. Meu maior tesouro, o meu maior legado que eu quero deixar, e ela está aqui. Nós nos construímos dentro do colégio. Nós passamos boa parte da nossa vida dentro do colégio. Então, que seja prazeroso, que seja um lugar de um ambiente legal, que seja um lugar que a gente saiba que nossos filhos têm segurança, seja respeitado, que a sua individualidade seja entendida de todas as formas. A gente faz questão de trazer o nosso filho para um lugar que nos encantou uma vez na vida e o Notre Dame fez isso comigo. Então, por isso que eu fiz questão de trazer a minha filha para cá. O Notre Dame é especial.
toda a minha vida escolar foi feita nesse local aqui. Portanto, os valores que a gente tem hoje de família, de Deus, de virtudes que eu acho que a gente traduz para o nosso dia a dia, eles foram firmados aqui. Continua no fortalecimento da base da família, da religião, da solidariedade, da disciplina, e que isso é muito importante para nós, como pais, continuar proporcionando isso para nossos filhos. A gente preserva esses valores e cultiva, né? Agora através das nossas filhas, né? Para que elas também possam perpetuar essa questão que na nossa família consideramos de grande importância, né? A questão dos bons costumes, da integralidade, do respeito, né? Eu acho que isso aí tudo fortalece para que a gente traga as nossas filhas aqui. O desenvolvimento delas como boas pessoas, né? Como boas pessoas que vão formar novas pessoas também, porque esse é o ciclo da vida, né? Por isso é importante. Podemos dizer que já é uma tradição de família, né? De geração para geração. A minha vida toda eu estive envolvida com esta escola e eu priorizei esta escola, claro, também pelo projeto pedagógico que essas escolas Notre Dame oferecem, que é de excelência, mas principalmente pela formação moral e ética, junto com a religiosa, assim, que eles proporcionam para os alunos e que os alunos conseguem assimilar isso. No início da minha vida, das minhas amizades foram todas aqui. Nós tínhamos uma amizade muito boa aqui. Então eu acho que uma das coisas principais, eu acho que é a formação do caráter. Ajudou muito na formação do caráter e eu vejo pelos meus amigos hoje, tenho certeza que foi uma das coisas que mais influenciou na minha vida hoje é esse aspecto. Depois eu já fui gradativamente formando, influenciando eles que os netos deveriam também passar por aqui. Porque a mãe estudou aqui, a mãe nos colocou aqui, né? E pelo que nós passamos aqui dentro, pela nossa formação, não tinha como não botar nosso filho também. Hoje nós olhamos para a realidade que nos cerca e tentamos responder a essas necessidades também. De modo que nós não estamos somente nas escolas, nós estamos atuando na saúde, né? Temos comunidades, além de trabalho em hospitais, nós temos também comunidades de irmãs que atendem a saúde preventiva, a assistência social a crianças. Hoje é uma grande necessidade a questão dos migrantes. Nós trabalhamos também com a missão Além Fronteira. O nosso carisma é só um. Todas nós somos incentivadas e todo o nosso processo de formação é de que nós somos todas educadoras, não importa o que nós fazemos. A educação é em todas as formas. Então, de qualquer forma, tem que se manifestar em qualquer trabalho que a gente faça a nossa missão de ajudar as pessoas a fazerem a experiência que Deus é bom. A gente sabe que as irmãs, elas transmitem uma tranquilidade para a gente, que é uma ligação que elas fazem com a gente, com Deus, né? Porque elas estiveram comigo, as irmãs, desde o momento da gestação até o nascimento dos meus filhos. O fato de eu saber que naquele momento tinha as irmãs junto comigo me deixaram muito mais tranquila, muito mais segura, com a certeza de que tudo daria certo. E essa forma com que elas acalentam as pessoas, eu acho que sem dúvida é uma obra divina. Conheci o Projeto Bombeiro Mirim mais ou menos com meus 13 anos de idade. Foi através de um amigo meu. Nosso primeiro contato foi dando amparo ali, no primeiro amparo para a minha família, né? Conversando e procurando saber como estava a nossa situação, né? Afetivamente falando, né? No meio da familiar, se a gente estava bem, financeiramente também, envolveu um pouco de tudo, né? A situação financeira é muito complicada, a gente não tinha muitas vezes o que comer, né? A gente ficava muito feliz de poder levar uma sacola econômica para casa. Não imaginava que eu ia conseguir, a partir do Bombeiro Mirim, o meu primeiro emprego, né? Comecei dentro do projeto mesmo, tendo outras oportunidades.
E ali eu comecei como menor aprendiz, já me indicou para uma oportunidade de trabalhar no banco e eu consegui a partir dali seguir meu rumo, né? Foi um divisor de águas. Me deu a oportunidade de não escolher o caminho errado. Talvez eu não estaria vivo, porque poderia seguir um caminho das drogas, né? A atuação das irmãs referente à minha vida, na verdade, foi o afeto, foi aquela proximidade. Talvez algo que me faltou um pouco na minha infância, mas isso foi o que me marcou, né? Sempre mostrando aquele interesse, aquela vontade de ajudar, que acabou nos cativando, né? Até hoje a gente tem esse vínculo. A realização para mim é pelo menos não ter caído no abismo que eu poderia ter caído. Então isso para mim já é motivo de satisfação, alegria, e eu me sinto completo, me sinto completo. Toda pastoral na igreja, ela tem essa finalidade, que é pastorear, é conduzir para algo. Então, quando nós atuamos em uma pastoral, nós fazemos esse trabalho de cuidar de algum aspecto daquela pastoral específica. Onde houver necessidade de mais vida, nós estaremos atuando para que as pessoas tenham mais vida e tenham vida em plenitude. A pastoral escolar, ela dá o tom das escolas Notre Dame, né? É onde que, desde do pai que vem à escola, o professor que está trabalhando conosco e os alunos, eles se encontram, sentem aquela acolhida, aquela áurea diferente, aquele momento diferente. Muitos relatam assim, que bom estar aqui nessa escola, esse momento de paz, essa acolhida, né? Dentro da pastoral escolar, a gente tem essa grande missão de mover toda a escola para que se sinta muito presente o carisma Notre Dame, de experienciar a bondade de Deus. Das duas pastorais assim, que eu atuei que mais me marcaram, a primeira foram com crianças, eram crianças vítimas de violência. Fazer a experiência da bondade de Deus com essas crianças para mim foi muito marcante, porque eles faziam a experiência do não amor, da não bondade, da violência. E aí uma cena de uma criança me marcou assim profundamente, né? Porque era um menino de mais ou menos 6 anos e a gente estava no pátio daquela instituição onde eu trabalhava. Estávamos olhando para o céu e aí nós olhamos e dizemos, olha lá o papai do céu. E essa criança olhou para mim e disse assim, o papai do céu, ele é malvado e ele bate nas crianças. Por quê? Porque era a experiência de pai que ele tinha. Um pai que não o ama, de não bondade. Então, eu me questionava todos os dias, né, de como eu podia ser um sinal da bondade de Deus para aquelas crianças que não faziam ou que não fizeram essa experiência. E outra experiência muito marcante para mim foi trabalhar com os migrantes. Eles fazem essa experiência, né, do desrespeito, da violação de direitos humanos. A gente tem um papel muito importante nesse mundo, né? Realmente é de quebrar esse círculo vicioso e criar um círculo virtuoso, de virtude, de acolhimento, de querer bem. Eu descobri quando fui na década de 80, no espaço em Carazinho, tive a graça de encontrar aí pela primeira vez dentro de uma unidade prisional. E lá eu percebi pessoas totalmente desprovidas, sem acreditar mais em si. E Júlia, né, nos deixou esse legado. Ir ao encontro das pessoas para devolver a sua dignidade. Eu não espero nada. Eu não vou lá para convertê-los. Não é esse o objetivo. É ir até ele. Ter compaixão, misericórdia. A prática de Jesus sempre foi de ir ao encontro daquele que mais precisava. Nós, como pastoral, temos por princípio ser essa presença de Jesus, da igreja. São pequenas sementes que a gente vai lançando e eu ressalto a importância desse semear aos pouquinhos, né? Na formatura do ano passado, do 9º ano, eles nos trouxeram toda essa semeadura que a gente faz ao dizer que na escola eles não aprenderam apenas o português, a matemática, mas aprenderam os valores Notre Dame. E esse é o papel da pastoral escolar, né? Que o aluno seja muito bom intelectualmente, mas tenha as suas habilidades emocionais, sociais e desenvolva a sua espiritualidade, o ser humano integral, que nós falamos, né? Quando eu atuava em Brasília, eu conhecia todas as pessoas da paróquia e ali encontrei
também agentes penitenciários. E através desses agentes penitenciários, eu cheguei a Papuda, ao núcleo de custódia. A pastoral carcerária também trabalhava em galerias, lá no núcleo de custódia, e tinha uma banda. Vocês sabem que nas festas da comunidade, eu convidava a banda do presídio para animar a festa. E eles vinham. Você não pode imaginar o que significou na vida destes irmãos privados de liberdade. Os marcou profundamente. Então, é uma experiência que eu jamais vou esquecer. Eu acho que não tem coisa mais revolucionária no nosso tempo do que o afeto. Eu vou fazer a bondade, eu vou acolher aquele outro ser humano porque ele é o meu irmão e a minha irmã. Então, por isso eu luto pelo direito dele de existir, de falar e de pertencer a esse mundo como eu pertenço. Nós temos um espírito missionário herdado das primeiras irmãs e que hoje ainda nos mantém, de levar o carisma, de levar vida para as pessoas aonde elas necessitam. Assim é com a missão em Moçambique e também com a missão no Peru. Para mim foi uma alegria imensa. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse foi o meu objetivo quando professei. Com a guerra, né, houve muita separação, né? Com a nossa presença e a nossa ajuda, nós conseguimos reconciliar muita coisa. Nós fazíamos reuniões, nós ensinava, e isso ali que eles guardaram. Nós tentamos, com isso, a educá-los, a dar-lhe mais vida, mais cultura, mais saúde, né? Principalmente nesse ramo que eu estava. E assim foi passando os dias. Né? Às vezes eles caminhavam 3, 4 dias para vir num posto. Daí eles passavam o posto e vinham lá comigo. Que eu trabalhava só com plantas, né? Com coisas naturais. E daí eu perguntei um dia para um senhor, mas por que vocês deixam o posto lá e vêm aqui? Mas aqui é diferente, eles disseram. Aqui a gente se sente bem, porque a gente acolhia, dava o que eles precisavam, ensinava. Então essa diferença ali foi muito positiva para nós. Eu sempre tinha aquele desejo de servir, estar com as pessoas, ajudar os pobres. E quando fui lá conhecer as irmãs, assim, a irmã Cecília me deu a história da Santa Júlia para eu ler, sabe, ter aquele acompanhamento. Quando li a história da Santa Júlia, eu pensei comigo mesmo que a verdade é aqui. Me encontrei. Tive esse todo o acompanhamento, né? Conhecer mais carisma, conhecer a espiritualidade, a história das irmãs e também a história da nossa missão. Porque para ter as irmãs de Notre Dame em Moçambique, tem as irmãs que deram o seu sim. Através delas, eu estou aqui. É coragem de estar num país, deixando o seu país de nativa, sua pátria, deixar tudo, deixar a família, ir num país onde você começa do zero, começa a nova família. E o desejo da Santa Júlia não era para ficar numa diocese, era para a congregação se expandir. E isso que está sendo feito. O meu desejo foi concretizado, né? Porque encontrei uma congregação em que tem essa espiritualidade, esse carisma. A missão das irmãs junto aos leigos e dos leigos junto às irmãs é sempre uma missão de ajuda mútua, de cooperação. Fizemos essa preparação e formação dos leigos, porque a nossa consciência é de que tem leigos que podem estar continuando com a missão de educar,
com os valores, os princípios da rede de educação Notre Dame, porque nós recebemos isto como dom e não somos proprietários. Então ela tem que ter continuidade. Os valores, os princípios que foram iniciados lá com Santa Júlia, eles têm continuidade hoje, porque há tantos leigos que se engajaram na missão de educar. Pode ser na nossa escola, como pode ser em outras escolas. A gente encontra muitas pessoas que dizem, olha, eu fui aluna Notre Dame, eu tenho orgulho de ter sido formada, fiz o magistério, eu fiz o curso de catequista com as irmãs. Então, é uma forma de continuidade, porque o importante é que a consciência que a vida religiosa tenha de que ela não é o fim. A vida religiosa não é o fim último. O fim último é Jesus. Que a palavra de Deus seja anunciada. Que os valores, os princípios que foram iniciados em 1804, na primeira profissão de Júlia, e depois em 1850, naquele movimento que se deu para a Alemanha, em 1923 para o Brasil, que isso tenha continuidade, porque é um patrimônio que recebemos, um patrimônio imaterial de valores, e estes valores são eternos, porque a educação é eterna. A formação do jovem, ela é uma joia que Júlia Bilhar percebeu e que as irmãs da Alemanha perceberam quando aceitaram o convite de vir aqui para o Brasil. Que é importante que esta joia não seja desperdiçada, porque educar é uma missão divina. Eu sou uma grande admiradora da congregação e daqui a 100 anos eu vislumbro que ela vai continuar oferecendo para o mundo soluções que possam atender as pessoas nas suas necessidades, oferecendo possibilidades de mais vida e de vida em plenitude para as pessoas. Para falar em futuro, eu penso que eu tenho que olhar para trás, porque é do ontem que vem o hoje e o amanhã. Quando estudamos a história, é fácil perceber como os ciclos históricos vão se repetindo e a história se repete. Também a história da igreja e a história da vida religiosa. Como seria bom se daqui a 100 anos outras vocações também se sintam chamadas a fazer esta mesma experiência e a viver este mesmo carisma. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos nós vamos estar vivas como congregação, porque se renova esse negócio de que é preciso anunciar o reino de Deus em todas as nações. Nós vamos estar lá, ajudando as pessoas a fazerem a experiência que Deus é bom. A nossa fé é que daqui a 100 anos a missão, o carisma de Júlia Bilhar, a bondade de Deus seja conhecida e seja amada por todos. Nós temos a responsabilidade de fazer com que esse carisma e essa missão permaneça viva na igreja. Então, 100 anos de história significa 100 anos de fidelidade à missão Notre Dame, de fidelidade ao carisma Notre Dame. E é um universo de pessoas que estão envolvidas nessa história. E por isso que o meu coração está cheio de muita gratidão. É uma alegria estar celebrando esse momento, é um momento ímpar, me traz uma grande emoção, uma alegria, perceber que Deus nos acompanhou ao longo desta história. Estamos completando 100 anos de presença no Brasil e estamos comemorando toda uma conquista feita durante esses anos com muita gente que colaborou conosco. Então é uma emoção, um sentimento de louvor a Deus, né, pelo carisma que nos concedeu, né, viver a bondade de Deus e o seu amor providente diante da congregação, diante dessa obra maravilhosa que Santa Júlia nos legou e que nós estamos dando continuidade.